eu vou mostrar aqui, ó. Imagina esse sinal aqui, ó, dessa senoide variando, ó, entre o mínimo abaixo de zero, passando pelo zero e o máximo lá acima de zero. Lembra? Enquanto o sinal digital só podia assumir zero ou o máximo, esse não, ó, qualquer valor entre o mínimo e o máximo pode ser assumido. Eu posso andar aqui, ó, em toda a minha escala. Pode ser o mínimo um pouquinho perto do mínimo, um pouquinho perto do zero, depois do zero o máximo, no meio entre zero e máximo, zero de novo, no meio entre zero e mínimo, voltar para o zero, andar na escala entre zero e máximo, e esse sinal vai variando ao longo do tempo, não mais sendo apenas dois possíveis valores, mínimo e máximo, e sim sendo qualquer valor entre o mínimo e o máximo. Então, o equipamento trabalha com muitos valores intermediários entre o mínimo e o máximo. E o mínimo pode estar abaixo de zero, com o máximo acima, ou pode estar nessa segunda situação das três que eu mostrei para vocês. Nós podemos ter o mínimo em zero, e o equipamento trabalhando com muitos valores intermediários entre o máximo e o zero. É o mesmo sinal analógico, ó, só que agora ele varia entre zero e máximo. Máximo próximo do máximo, no metade do caminho, perto do mínimo, mínimo, saindo do mínimo e subindo, chega na metade do caminho, próximo do máximo, máximo, e cai novamente o sinal, e pode ser qualquer valor aqui intermediário. Agora ele está aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, e assim por diante, ó. Enquanto o sinal digital dava um pulo de 0 para 1, de 1 para 0, o sinal analógico varia suavemente entre o 0 e o máximo, beleza? Entre o mínimo e o máximo. Nesse caso, o mínimo está em 0. No caso anterior, o mínimo estava abaixo de 0, o primeiro caso. Nesse segundo caso, o mínimo está coincidindo com o 0. E no nosso terceiro caso, o mínimo está acima de zero. Entre zero e o mínimo tem umas faixas de valores que o nosso sinal analógico não compartilha. Então ele varia entre o mínimo e o máximo, agora com o mínimo deslocado de zero. Mínimo, algum valor entre metade do mínimo e do máximo, chega no máximo, se afasta do máximo, chega no meio, próximo do mínimo, chega no mínimo novamente. E o sinal fica variando entre mínimo e máximo. Mínimo e máximo, agora com o mínimo deslocado no eixo positivo em relação ao nosso ponto de referência zero. Beleza, pessoal? Esse então é um sinal analógico, tudo bem? E quais são os tipos de sinais analógicos utilizados nos CLPs que nós estamos estudando, o S7300? Nós temos sinal analógico de tensão, beleza? Nós temos sinal de entrada analógico de tensão e sinal de saída também analógico de tensão. Nós temos sinal analógico de entrada e de saída de corrente. E nós podemos ter sinal analógicos de entrada de sensores de temperatura, por exemplo, tá? Então, quando for sinal analógico de tensão, tanto na entrada como na saída, nós iremos trabalhar com aquela primeira situação, um valor que vai do negativo até o positivo, e o valor é fixo. Nós vamos trabalhar com um sinal analógico de tensão de menos 10 volts a mais 10 volts. Lá menos 10 volts negativo, passando pelo zero, chegando até no 10 volts positivo. Ou o segundo sinal analógico de tensão,
de 0 a 10 volts. A segunda situação, onde meu mínimo está no 0 e o máximo está em um valor positivo. Beleza? Aqui o meu mínimo está abaixo de 0 no valor negativo e o máximo no valor positivo. Nessa outro tipo de sinal de tensão analógico, nós temos o mínimo no 0 e o máximo em 10 volts. E esse é o sinal de tensão analógico mais usado nas entradas analógicas do CLP ou nas saídas analógicas do CLP. Quando nós falamos de sinal de entrada ou tipo de entrada ou saída analógica a tensão, nós, na maioria das ocasiões, utilizamos o sinal de 0 a 10 volts, beleza? Mas existem as duas opções. Quem vai determinar se o sinal vai ser de menos 10 a mais 10 volts ou de 0 a 10 volts vão ser os dispositivos que estiverem na minha entrada analógica ou os dispositivos que tiverem na minha saída analógica. Se o dispositivo que está na minha entrada analógica fornece para o CLP um sinal analógico de 0 a 10 volts, a minha entrada analógica do CLP vai ser configurada para receber um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Agora, se o meu dispositivo de entrada fornece um sinal para a entrada digital do CLP, um sinal de tensão de menos 10 volts a mais 10 volts, nós vamos configurar a entrada analógica do CLP para receber um sinal de tensão analógico de menos 10 volts a mais 10 volts. Então, o dispositivo de entrada que funciona com sinal analógico que vai determinar qual desses sinais o nosso CLP vai receber. O CLP está preparado para receber os dois tipos de sinais analógicos de tensão. E o meu dispositivo de entrada quem vai dizer qual desses dois tipos de sinal o CLP vai ter que receber. Beleza? E a maioria dos nossos dispositivos que trabalham com sinal analógico de entrada fornecem para o CLP um sinal analógico de tensão, quando nos referimos a tensão, de 0 a 10 volts. Beleza, pessoal? Esse entendimento é muito importante, pessoal. Isso aqui é difícil do pessoal entender. O pessoal pesquisa na internet, pesquisa vídeos no YouTube, e às vezes não entende, não consegue ver isso de forma clara. E eu hoje vou trazer de forma bem clara para vocês isso. Tudo bem? Então, tensão analógica vai ser menos 10 volts a 10 volts ou 0 a 10 volts, sendo que 0 a 10 volts é o mais usado. Beleza. Quando nós falamos agora de sinal analógico, tá? Tanto da entrada como da saída do CLP, o sinal analógico, quando ele for em corrente, ele vai trabalhar nas 3 escalas. Então, nós temos 2 escalas de tensão e nós temos 3 escalas de corrente. Uma trabalha naquela primeira escala que eu mostrei para vocês, ó, de menos até um valor em mais, um mínimo negativo e um máximo positivo. Enquanto aqui é de menos 10 a mais 10 volts, aqui na corrente é menos 20 miliamperes a mais 20 miliamperes. Então o sinal varia lá do menos 20 negativo, passa pelo 0 e vai até o 20 miliamperes positivo. Pode ser que volte para menos 10, menos 8, menos
a 10 miliamperes, 8 miliamperes, 6, 4, 0 miliampere, menos 2, menos 4, menos 6, lá no menos 20 miliampere. Então essa é a primeira faixa de corrente que eu posso trabalhar. O outro sinal de corrente em sinal analógico, tanto para a entrada do CLP como para a saída analógica do CLP, é o sinal de 0 a 20 miliamperes, onde o sinal mínimo está em 0 e o máximo está em 20. De forma parecida com a tensão, a tensão tinha o mínimo em 0 volts, o máximo a 10 volts. Aqui eu tenho o mínimo em 0 amperes e o máximo em 20 miliamperes. Então tem uma variação que vai de 0 até 20 miliamperes e volta de 20 miliamperes até 0 ampere. Beleza? E a terceira escala que nós temos de amplitudes de sinal de corrente analógica, tanto para a entrada analógica do CLP quanto para a saída analógica do mesmo, é o sinal de 4 a 20 miliamperes. Essa é aquela escala que parte deslocada acima do zero. Começa depois do zero. Ela começa com 4 miliamperes, 5, 6, 8, 12, 18, 20 miliamperes. Sai de 20 vem até 4, saldo de 4 vai até 20. Então ela varia de 4 a 20 miliamperes. E esse tipo de sinal, que é de 4 a 20 miliamperes, é o sinal analógico de corrente mais utilizado pelos CLPs. Da mesma maneira, quem vai determinar qual tipo dos 3 sinais analógicos de corrente que a entrada do CLP vai ter que receber é o sensor ou o dispositivo de entrada que está mandando o sinal para a entrada analógica. Se o dispositivo de entrada manda um sinal de 4 a 20 miliamperes, a gente configura o nosso CLP, a entrada digital respectiva do nosso CLP, para receber esse sinal de 4 a 20 miliamperes. Se o dispositivo envia para o meu CLP um sinal de 0 a 20 miliamperes, a gente vai lá no software do nosso CLP, configura, por exemplo, a entrada digital AI1, a entrada digital 1 para receber um sinal de 0 a 20 miliamperes, porque o dispositivo analógico que vai estar conectado a essa entrada fornece para o CLP um sinal que vai de 0 a 20 miliamperes. E da mesma forma, um dispositivo que trabalha com menos 20 miliamperes a 20 miliamperes vai enviar um sinal com essa variação para a entrada do CLP. E o CLP deve estar configurado para receber este tipo de sinal. Tudo bem? E a entrada o tipo de sinal mais utilizado em corrente é o sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. O sinal mais utilizado analógico em tensão é o sinal de 0 a 10 volts. A maioria dos dispositivos de entrada analógica dos CLPs trabalham com 4 a 20 miliamperes. Beleza? Então nós temos um sinal que fornece tensão analógica, nós temos um sinal que funciona com corrente analógica. E temos um terceiro tipo de sinal que não vai trabalhar nem com tensão nem com corrente. Sinais de entrada que vão trabalhar direto com os sensores, o sensor cru, vamos dizer assim, o sensor na raiz. Ele não passa por nenhum tratamento de sinal para ser enviado para o CLP. Por exemplo, um termopar, ele é um sensor que gera um sinal em microvolts, milivolts. Quanto mais esquenta o termopar, quanto mais aumenta a temperatura, mais microvolts, mais milivolts ele manda de sinal. Então perceba que não é um sinal padronizado de menos 10 a mais 10, ou de 0 a 10, ou de 4 a 20, por exemplo.
é um sinal em microvolts, muito pequeno. Então a maioria dos CLPs, eles não conseguem ler esse tipo de sinal. Alguns têm alguns módulos específicos para ler um sinal próprio já direto do termopar em microvolts, milivolts, mas a maioria não tem. E quando for um sensor de temperatura do tipo PT100, por exemplo, ou PT1000, eles vão gerar um sinal de resistência. E esse sinal de resistência varia de acordo com a variação da temperatura. E esse sinal de resistência tem alguns CLPs, principalmente o PT100, que já vem com uma saída própria para receber o sinal de resistência do PT100. Esse é mais comum ter CLPs que possuam o sinal de entrada em PT100. Inclusive o nosso S7314C, ele tem lá a entrada analógica AI5, que já é própria para receber um sinal de resistência de um sensor de temperatura PT100. Ele não recebe nem sinal em tensão analógica, nem em corrente analógica, recebe o sinal diretamente já em temperatura. Beleza, pessoal? Então nós temos esses 3 tipos de sinais que podem entrar na entrada analógica do CLP. Sinais de tensão analógica, corrente analógica ou sinais diretos de sensores. Dei exemplos aqui dos sensores de temperatura, mas podemos ter outros tipos de sensores que já tem o sinal próprio do sensor, que dependendo o CLP pode estar configurado para receber esse tipo de sinal. Mas os mais comuns são o de tensão de 0 a 10 volts, o de corrente de 4 a 20 mA e quando falamos de sensores de temperatura, os sensores do tipo PT100, fornecendo resistência para a entrada analógica do CLP.